Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje vamos falar sobre os aspectos clínicos da abordagem da nefrolitíase, sobre o tratamento da cólica nefrética, sobre a avaliação inicial e a avaliação posterior dos pacientes com cálculo e a conduta adequada. Oh, you trying to go? Just throw up in there, Jamaya. Como nós podemos ver, trata-se de uma das piores dores relatadas na literatura médica. O paciente se encontra agitado, ele não encontra uma posição antiálgica, é muito doloroso. Então, quando estamos diante de um paciente desse, a primeira coisa a fazer é a analgesia. Essa analgesia, nós iniciamos com um anti-inflamatório não hormonal, venoso, podemos usar a iosina, um antiespasmódico, e muitas vezes temos que lançar a mão de opioides, que são realmente os analgésicos mais potentes. E aí podemos usar a morfina, o fentanil. E sempre temos que nos questionar se o paciente precisa de mais analgesia. Enquanto nós não melhorarmos essa dor, nós não podemos seguir em frente. Obviamente, como nós podemos ver aqui, o paciente está com um coletor para vômitos, é muito frequente que ocorram vômitos, então nós vamos ter que usar um antiemético. E vamos iniciar nossa abordagem solicitando um EAS. Nós sabemos que se o paciente tem dor por um cálculo, invariavelmente ele vai ter que apresentar hematúria. Essa hematúria pode ser macroscópica, mas se não houver hematúria macroscópica, vai haver algum tipo de hematúria microscópica. E aí vamos partir para algum exame de imagem para confirmar esse quadro. Uma pergunta que sempre é feita e que é fundamental na nefrolitíase é: todo cálculo provocador? O rim não tem receptores aqui na pelve renal para dor. Então, um cálculo dentro da pelve renal, por maior que ele seja, ele não provoca dor. A não ser que haja hidronefrose e estiramento da cápsula renal, né, e dilatação do ureter e da pelve renal. Então, aqueles pacientes que fazem ultrassom de abdômen para pesquisa de uma dor, que às vezes não é uma dor típica, e se encontra ali um cálculo, vamos tomar cuidado antes de atribuir a esse cálculo a culpa pela dor que o paciente apresenta. A dor muda de topografia. Nós sabemos que o cálculo, ao atravessar o sistema urinário, ele vai encontrar 3 estreitamentos. Na junção pielo-ureteral, quando o ureter cruza a artéria e veia ilíacas, e na junção do ureter com a bexiga, a parte intramural do ureter. Então, normalmente o paciente relata a dor, se inicia uma dor intensa, forte, nos flancos. Quando esse cálculo começa a migrar, essa dor começa a se irradiar para o hipocôndrio do mesmo lado, e quando o cálculo atinge lá a bexiga, pode surgir uma dor irradiada aos testículos, irradiada aos grandes lábios, e urgência miccional, porque esse cálculo vai provocar sintomas irritativos. Uma pergunta frequente diante de um paciente com nefrolitíase é se esse paciente irá ou não eliminar esse cálculo espontaneamente. Sabemos que cálculos menores do que 5 milímetros serão eliminados espontaneamente, na imensa maioria das vezes, nos adultos. Quando estamos diante de cálculo entre 5 e 10 milímetros, nós vamos lançar a mão da terapia expulsiva de cálculos. Para isso, nós vamos associar um bloqueador de canal de cálcio, a nifedipina, numa dose de 10 a 30 miligramas, 3 vezes ao dia. Esses bloqueadores de canal de cálcio, eles têm a capacidade de inibir as contrações do ureter e o espasmo ureteral, e vamos associar a um alfa-adrenérgico, um bloqueador alfa-adrenérgico, a tanzulosina. A tanzulosina, ela reduz o tônus do ureter, a frequência e a força do peristaltismo. Nós vamos usar um comprimido de 0,4 mg uma vez ao dia, por pelo menos 4 semanas. Se o paciente não elimina o cálculo com isso, nós indicaremos um procedimento cirúrgico. Cálculos maiores que 1 centímetro dificilmente serão eliminados sem algum tipo de terapêutica cirúrgica. Então, qual é a composição desses cálculos quando é feita uma análise da composição do cálculo? Na imensa maioria das vezes, oxalato de cálcio e fosfato de cálcio, 80% das vezes.
Ácido úrico puro é muito raro, mesmo quando o distúrbio metabólico é hiperuricemia. Quando isso acontece, muitas vezes o ácido úrico, um cristal de ácido úrico é o núcleo, mas ali vai se depositando oxalato e fosfato de cálcio. E algumas vezes esse cálculo pode ser o cálculo coraliforme, um cálculo triplo de fosfato amônio magnesiano, ou, muito raramente, um cálculo de cistina. Em relação à etiopatogênese da nefrolitise, vários fatores podem agir, normalmente associados. Nós podemos ter fatores metabólicos como hipercalciúria, hiperuricosúria e hipocitratura, que são os principais, mais raramente hiperoxalúria e muito infrequentemente a cistinúria. Nós podemos ter fatores anatômicos, como rins em ferradura, duplicação pielocalicial. Podemos ter também a presença de bactérias produtoras de urease, principalmente o Proteus mirabilis e algumas vezes a Klebsiella. A urease vai desdobrar a ureia em amônia e com isso vai haver uma elevação do pH urinário e possibilitando então a precipitação dos cristais triplos de fosfato amônio magnesianos, os cristais de estruvita. Uma vez que se formam esses cálculos, com essas bactérias colonizando esses cálculos, se torna praticamente impossível tratar essa infecção urinária. E então isso gera a formação de cálculos coraliformes. Fatores dietéticos, indivíduos que têm uma dieta com muito pouco líquido, que têm uma dieta hipersódica, hiperproteica, indivíduos que usam drogas que são litogênicas, que é o caso do indinavir para o tratamento do HIV, o aciclovir para o tratamento do herpes zoster, fatores genéticos, uma história familiar de nefrolitise, fatores epidemiológicos, indivíduos do sexo masculino na terceira, quarta década de vida, de regiões de clima quente, indivíduos que têm exposição a calor intenso, como indivíduos que trabalham, por exemplo, em siderúrgicas, próximos a fornos, indivíduos que frequentam ambientes com ar-condicionado, que retira a umidade do ar, o próprio sedentarismo, tudo isso pode levar à alteração no equilíbrio de elementos promotores e inibidores da formação e agregação de cristais, e isso vai levar à formação de cálculos. Mas como é o quadro clínico da nefrolitise? Nós podemos ter aquele paciente com cólica nefrética, assim como podemos também ter um achado incidental do cálculo intrarrenal ou vesical, e nós já discutimos isso. Quando nós achamos um cálculo dentro do rim, o paciente fez uma tomografia, fez um ultrassom, uma radiografia, um quadro de dor abdominal, e esse cálculo está lá tranquilo, na pelve renal, dificilmente esse quadro explica o quadro clínico do paciente. Mas, quando nós temos um cálculo dentro do ureter, provocando, então, distensão do ureter, né, isso vai doer, ou provocando hidronefrose, distensão da cápsula renal, isso vai estar associado à dor. Nós podemos ter sensação, polilaciúria, sensação de não esvaziamento vesical, desconforto em baixo ventre, isso normalmente está associado com cálculos na porção terminal do ureter, dentro da parede da bexiga urinária. Nós sabemos que a passagem pelo uretra normalmente é indolor. Algumas vezes esses pacientes têm náuseas e vômitos associados ao quadro de nefrolitise, é uma dor muito intensa, como nós já discutimos. A hematúria é fundamental para nós confirmarmos ou descartarmos o diagnóstico de cólica nefrética. Nós sabemos, por exemplo, que um indivíduo idoso ele pode ter um aneurisma de aorta abdominal, que vai ter um quadro clínico muito similar. E, nesse caso, a ausência de hematúria tem que nos levar fortemente a pensar em outro diagnóstico. E a anúria, que vai estar associada aí à obstrução completa do trato urinário, e raramente associada à nefrolitise bilateral. No exame físico, nós vamos encontrar um paciente irritado, como aquele que nós vimos, com face dolorosa, ele dificilmente consegue encontrar uma posição antálgica, então ele não consegue ficar quieto, não para, e o sinal de Giordano, que vai estar positivo. Qual deve ser a propedêutica no paciente com nefrolitise? Inicialmente, nós já sabemos que precisamos tratar a dor desse paciente, resolver a dor que é muito intensa. A partir daí, nós vamos começar a investigar. Vamos fazer um exame de urina de rotina, né? Vamos então confirmar a presença de hematúria, que é fundamental para se estabelecer o diagnóstico de nefrolitise. A ausência de hematúria faz com que esse diagnóstico praticamente seja excluído. Nós vamos afastar a possibilidade de ter uma infecção associada através do grande gota de urina não centrifugada, que é um exame que a gente consegue fazer na hora, uma vez que a urocultura nós também vamos solicitar, mas isso vai demorar um tempo para ficar pronto, alguns dias.
Radiografia simples de abdômen no momento da dor é um exame que não se faz mais, uma vez que a sensibilidade é muito baixa, porque isso precisa de preparo do colo, e hoje em dia a grande discussão é entre a ultrassonografia e a tomografia helicoidal. A tomografia helicoidal, com certeza, é o melhor exame de imagem para se avaliar a nefrolitíase. Nós não precisamos de contraste nesse caso, então nós vamos conseguir ver cálculo dentro do rim, nós vamos conseguir ver cálculo no ureter, sem dúvida. Mas o grande problema é que a exposição à radiação ionizante com isso é de 100 a 500 vezes mais altas do que na radiografia convencional. Então, será que o nosso paciente vai aceitar fazer uma tomografia se nós dissermos para ele que ele está sendo submetido a uma radiação que pode chegar a 500 vezes a uma radiografia de tórax? Não sei, ninguém diz isso para os seus pacientes. Então, o ultrassom, com certeza, ele é menos sensível e específico. Porém, ele custa 1/5 do preço. Já se comprovou que o uso do ultrassom na avaliação inicial reduz significativamente a exposição à radiação. Ou seja, quando se começa a usar o ultrassom, na maioria das vezes você chega à conclusão que você não vai usar a tomografia, porque você vai conseguir resolver o problema com o ultrassom. Não se observou superioridade da tomografia sobre o ultrassom em relação a hospitalizações, a eventos adversos e principalmente o paciente retornar ao departamento de emergência. E vários estudos têm colocado o ultrassom como primeira escolha por causa do baixo custo, pela ausência de radiação e porque hoje ele é amplamente disponível nos departamentos de emergência do mundo inteiro. O que nós vamos procurar então no ultrassom? Nós vamos procurar se existe cálculo no rim, nós vamos conseguir ver a sombra acústica. Nós já dissemos que o cálculo no rim não explica a dor daquele paciente se não houver hidronefrose associada. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, o cálculo com a sua sombra acústica. Só podemos dizer que tem um cálculo se houver sombra acústica, ou seja, cálculos menores do que 3, 2 milímetros a gente não vai conseguir ver com a radiografia e vai conseguir ver com a tomografia. Aqui, mais uma vez, nós estamos observando a sombra acústica associada ao cálculo e uma hidronefrose associada, mostrando que existe um outro cálculo no ureter, e esse sim é o que está provocando a dor. Então, aqui nós estamos vendo uma hidronefrose, uma dilatação do sistema pielocalicial. Essa coisa preta, anecoica, é a presença de urina aqui, onde nós não veríamos, porque nós temos a gordura nessa região calicial do rim e nós normalmente não conseguimos ver o sistema calicial no ultrassom normal, a não ser que haja hidronefrose. Nós vamos conseguir ver o cálculo no ureter? Na imensa maioria das vezes, não. Como então nós vamos determinar se esse paciente tem ou não tem obstrução ureteral? Porque o fundamental na conduta do cálculo, inicial do cálculo, é o paciente está com o ureter obstruído. Esse paciente não vai poder aguardar muito tempo porque existe um risco de lesão do rim. Mas se não houver obstrução do ureter, nós podemos tentar a terapêutica expulsiva do cálculo e aguardar aí tranquilamente as 6 semanas, 4 a 6 semanas, porque não há risco de lesão renal. Para isso, nós vamos usar então o Doppler, Power Doppler, que é mais sensível do que o Doppler Color, na bexiga. E nós vamos observar o jato ureteral. Nesse caso, é um paciente que tinha um cálculo renal à direita, nós podemos observar que o jato ureteral esquerdo dele é forte, enquanto que o jato ureteral direito é fraquinho. Então ele tem uma obstrução, mas não tem uma obstrução completa do ureter direito, e isso é que determina a urgência ou não em se fazer um procedimento cirúrgico. Nesse caso, nós fizemos a terapêutica expulsiva com nifedipina e tanzulosina e o paciente eliminou espontaneamente seu cálculo. Então, em relação ao tratamento do paciente agudo, primeira coisa é a dor, nós já dissemos isso, temos que tirar a dor desse paciente. E logo após nós confirmarmos que não há obstrução completa do ureter, o que pode ser feito com o Doppler de jato ureteral, nós devemos orientar que esse paciente ingira pelo menos 2 litros de água por dia. O ideal é que mais de 3 litros de água por dia. E aí nós podemos fazer o acompanhamento com o exame de urina feito semanalmente para descartar a presença de infecção associada, ou fazer o diagnóstico disso o mais rapidamente possível. O ultrassom pode ser repetido a cada 15 dias e nós devemos orientar esse paciente que sempre observe durante a sua micção se houve ou não eliminação do cálculo. Em relação à conduta cirúrgica, precisamos deixar bem claro que na imensa maioria das vezes os cálculos serão eliminados espontaneamente, não havendo nenhuma indicação de intervenção cirúrgica, e que não se faz nada em cálculos assintomáticos. Ou seja, nenhuma terapia, nem litotripsia extracorpórea ou intracorpórea, está indicada quando o cálculo está assintomático na pelve renal, especialmente se ele for menor do que 5 milímetros.
Então, quando nós vamos indicar a cirurgia? Cálculos menores que 5 milímetros. Eles costumam ser eliminados espontaneamente, como nós já dissemos, na imensa maioria das vezes, mais de 90% das vezes. Cálculos maiores que 10 milímetros. Eles apresentam remota chance de eliminação espontânea, então, um cálculo desse tamanho, um cálculo acima de 1 centímetro, já está indicada a intervenção urológica. Cálculos entre 5 e 10 milímetros, deve ser individualizado o tratamento. Se o indivíduo não tem obstrução completa do ureter, se ele mantém o jato ureteral, é possível, é plausível que se tente o tratamento expulsivo do cálculo, e nós sabemos que se não há obstrução do trato urinário, não há risco para esse indivíduo, nós podemos manter isso se esse indivíduo não tem uma dor intratável por até 6 semanas. Os cálculos de Strovita, sempre que possível, de fosfato amoníaco magnesianos, eles devem ser retirados, uma vez que não é possível tratar a infecção associada a eles. E quando que está indicado uma intervenção urológica de urgência? Quando há, na presença de sepse urinária, na presença de insuficiência renal aguda, o indivíduo que está anúrico, ou o indivíduo que tem uma dor que é refratária à analgesia. Existem várias opções terapêuticas, cirúrgicas, e a escolha delas leva em consideração o grau de obstrução, o tamanho, a localização do cálculo, se está associado ou não com a infecção, a segurança do procedimento, o conforto do paciente, o tempo de recuperação e, obviamente, o custo. As mais utilizadas, sem dúvida, são a litotripsia extracorpórea, que é um procedimento não invasivo, feito através de uma máquina e com ondas de choque, portanto, sem qualquer tipo de invasão. A máquina, então, direciona o choque ao cálculo, fragmentando-o, ou através da litotripsia transureteroscópica. Nesse caso, se usa o uretero renoscópico, se cateteriza o ureter envolvido e o cálculo é bombardeado por ondas de laser. Muito frequentemente, após um desses procedimentos, o paciente tem que utilizar um catete duplo J para auxiliar a drenagem do trato urinário e, portanto, a que o paciente venha expelir os fragmentos dos cálculos resultantes dos procedimentos. Então, após a fase aguda, quando se resolveu a questão deste cálculo, nós orientamos o paciente para ter uma hidratação abundante, isso vai funcionar em qualquer tipo de cálculo. Não orientamos grandes restrições alimentares, apenas dieta hipossódica e hipoproteica, porque isso vai reduzir a incidência da formação de cálculos de cálcio e um pouco também no ácido úrico. E chá, tomate, leite, derivados são lendas populares sem qualquer embasamento científico. Exercícios físicos são recomendados, uma vez que o sedentarismo é um dos fatores de risco, mas com devido cuidado para a reposição hídrica. Após um primeiro cálculo, a taxa de recorrência é elevada, mais elevada no homem do que na mulher. No homem, em torno de 60%, uma vez formado o primeiro cálculo, ele tem a possibilidade de 60% de formar um segundo. Na mulher, isso chega a 40%. Então, após o primeiro episódio, nós fazemos uma anamnese dirigida para saber sobre ingesta de líquidos, sobre se há um excesso de proteína na dieta, de sal na dieta, fazemos uma dosagem de cálcio e ácido úrico séricos, um sedimento urinário, pode ser feita uma avaliação do cálculo e nós orientamos a ingesta de líquidos. Quando que está indicado fazer um estudo metabólico para se descobrir exatamente a origem do cálculo? Quando a recorrência é elevada, antecedentes de intervenções urológicas para tratamento de nefrolitise, ou seja, aquele indivíduo que, a despeito de ter tido um cálculo só, ele teve que ser retirado cirurgicamente. Quando existe uma história familiar significativa, quando isso acontece em criança ou adolescente, indivíduos com rim único ou quando há infecção associada. O que é o estudo metabólico, então? São alguns exames que nós realizamos: dosagem de cálcio iônico no sangue, ácido úrico, fósforo e creatinina. Na urina, nós dosamos o pH, fazemos uma urocultura e uma dosagem de cistina qualitativo. E na urina de 24 horas, nós dosamos cálcio, sódio, ácido úrico, oxalato e citrato. Esses são os valores de normalidade. O principal distúrbio metabólico que nós encontramos, como já dissemos, é a hipercalciúria. E é considerado hipercalciúria o indivíduo do sexo masculino que elimina mais de 300 mg de cálcio por dia na urina
e do sexo feminino mais de 250, ácido úrico acima de 800 no homem, acima de 750 mg por dia na mulher, oxalato mais do que 45 mg em ambos os sexos, e nós também fazemos uma dosagem de creatinina na urina de 24 horas para controlarmos a amostra, para sabermos se o indivíduo colheu a amostra adequadamente, visto que nós sabemos que o homem excreta de 20 a 25 mg por quilo por dia de creatinina e a mulher de 15 a 20 mg por quilo por dia de creatinina. Algumas vezes nós fazemos outros exames, quando o cálcio, por exemplo, vem elevado, é obrigatória a dosagem do PTH intacto. Quando há uma hipercalciúria, podemos fazer densitometria óssea. Quando o pH urinário está alcalino, nós podemos fazer prova de gasometria venosa, prova de acidificação com cloreto e outros testes visando distúrbios metabólicos mais raros. O sedimento urinário pode nos ajudar. Nós podemos encontrar, por exemplo, cristais de estruvita, que vai remeter para a possibilidade de cálculo coraliforme, e os cristais hexagonais de cistina, que são patognomônicos da cistinúria, que é uma doença extremamente rara. No diagnóstico metabólico, como já dissemos, o mais frequente é que encontremos uma hipercalciúria idiopática, que é uma hipersecreção urinária de cálcio maior que 300 mg por dia no sexo masculino, ou 250 mg por dia no sexo feminino, na ausência de estágio de hipercalcemia ou outra doença primária, ou hiperparatiroidismo. A conduta nesse caso, uma vez feito esse diagnóstico, é uma dieta hipossódica e hipoproteica. Nós podemos associar o citrato de potássio por 2 meses. Se a calciúria não estiver normal, não se normaliza após isso, nós associamos hidroclorotiazida, sabendo que os diuréticos tiazídicos reduzem a excreção urinária de cálcio, ao contrário dos diuréticos de alça. Neste slide, nós podemos ver a influência da dieta na excreção urinária de cálcio, ácido úrico e citrato. Lembrando que quanto mais citrato nós excretarmos, melhor. O citrato ele inibe a agregação de cálculos, ao contrário do ácido úrico e do cálcio. Então, comparou-se um indivíduo numa dieta basal e um indivíduo numa dieta considerada hiperproteica, que, na verdade, não é uma dieta muito acima do que se consome de proteína no Ocidente, ou seja, 2 gramas por quilo por dia. E se observa que, em relação ao basal, essa dieta aqui hiperproteica, o indivíduo excreta mais cálcio, mais ácido úrico e menos citrato. Portanto, a dieta influencia com certeza na formação de cálculo. Após a hipercalciúria, um dos distúrbios mais frequentes é a hiperuricosúria, que é a excreção urinária de ácido úrico acima de 750 mg por dia na mulher e acima de 800 mg por dia no homem, como já dissemos. Quanto maior o pH urinário, maior a supersaturação do ácido úrico, e lembrar que menos de 5% dos cálculos são exclusivamente de ácido úrico, mas isso não significa que o ácido úrico não tenha sido o culpado por isso. Às vezes ele funciona como um núcleo e depois se precipita o cálcio e o fosfato e o oxalato de cálcio. Nesse caso, quando há uma hipersecreção de ácido úrico, nós usamos uma dieta hipoproteica com restrição de purinas, principalmente carne vermelha, crustáceos, lentilhas, feijão, bebidas fermentadas como a cerveja e o vinho. Podemos tentar também usar o citrato de potássio, assim como na hipercalciúria, e se isso não funciona, nós associamos o halopurinol. A hipocitratura também, junto com a hipercalciúria e a hiperuricosúria, está entre os distúrbios metabólicos mais frequentes. Se caracteriza por um citrato urinário abaixo de 300 mg por dia na urina. Pode ser consequente à acidose tubular renal, a diarreia crônica, a hipocalemia ou até a infecção do trato urinário. Lembrar que o citrato ele forma um sal solúvel com cálcio e, portanto, ele inibe a sua agregação. Então, o citrato é um potente inibidor da formação de cálculos. Como é que nós tratamos isso? Uma vez diagnosticado, nós estudamos se há uma causa secundária e administramos citrato de potássio para o indivíduo, normalmente 10 miliequivalentes 3 a 4 vezes ao dia, citrato de potássio. A hiperoxalúria já é um distúrbio metabólico mais raro, se caracteriza por uma excreção de oxalato acima de 45 mg por dia em ambos os sexos. Usualmente é consequente a um desequilíbrio gastrointestinal, ou seja, a degradação realizada pelas bactérias é reduzida, então pode acontecer em situações de bypass, por exemplo, cirurgias gastrointestinais. Raramente é um defeito genético, e a conduta nesses pacientes é o uso de piridoxina, de ortofosfato neutro e de citrato de magnésio. O magnésio ele forma um complexo solúvel com oxalato,
e assim esse é eliminado. A cistinúria. Para o diagnóstico da cistinúria não é necessário urina de 24 horas, uma vez que a presença de qualquer quantidade de cistina na urina é patológico. Então nós fazemos através de uma avaliação qualitativa numa amostra isolada de urina. Normalmente a secundária é uma doença autossômica recessiva rara, caracterizada por reabsorção tubular dos aminoácidos básicos reduzidas. Lembrar que a solubilidade da cistina na urina com pH normal é muito baixa, então esses indivíduos vão formar cálculo. A conduta, nesses casos, é o uso de citrato de potássio e de vitamina C oral. Então vamos terminar chamando a atenção para vocês de um aspecto importante, que é a recomendação dietética que é feita para os indivíduos que têm nefrolitise. A dieta tem que ser individualizada de acordo com o distúrbio metabólico. Não existe uma dieta para todos os indivíduos com cálculo. Não se fala em restrição de cálcio, então não se tira leite e derivados do indivíduo que formam cálculo, porque isso aumenta, inclusive, a formação de cálculos. A ingestão de cálcio e oxalato deve estar em balanço, adequar a ingesta de proteína animal e evitar alimentos ricos em purinas, principalmente no caso da hiperuricosúria, evitar a ingestão excessiva de sal de alimentos enlatados ou conservados na salmoura, porque isso vai aumentar a excreção urinária de cálcio, aumentar a ingestão de potássio de frutas cítricas, evitar o uso de suplementos de vitamina D, no máximo 0,5, se for necessário 1 grama por dia, e suplementos de cálcio, evitar doses acima de 500 mg por dia. Muito obrigado. Mas exceto nesses casos, e alguns casos especiais, como cristais, por exemplo, de indinavir, na maioria das vezes, presença de cristais de oxalato e fosfato de cálcio na urina, não significa que o indivíduo tem cálculo. Ou seja, presença de cristal não é igual a cálculo urinário. Vamos ter cuidado com isso.